Olá, eu sou o jornalista Guilherme Busch e você está na TV Diário, o canal do Diário Campineiro no YouTube. Esse é o programa Diálogos e nós estamos recebendo aqui hoje em nossos estúdios o deputado federal e ex-prefeito de Campinas, Jonas Donizete. Jonas, é um prazer recebê-lo aqui. Busch, o prazer é todo meu, programa Diálogos Políticos, falando aí de política, falando da cidade de Campinas, né? Quero cumprimentá-los também pela interação na parte da informação eletrônica, né? Que tem se tornado cada vez mais uma realidade. Eu sou grato pelo convite. O prazer é nosso. Lembrar você que está vendo a gente aí em casa para curtir, compartilhar e ativar o sininho para que sempre que tiver alguma novidade no nosso canal você receba a notificação. Jonas, vamos começar falando um pouquinho sobre a sua trajetória política aqui em Campinas. Você foi prefeito da cidade por 8 anos, depois você participou da aliança que elegeu o prefeito Dario Saad, que acabou reeleito agora. O que você pode me dizer que foi a sua principal realização enquanto prefeito de Campinas por 8 anos? E o que foi, de repente, digamos assim, a sua frustração ou alguma coisa que você não conseguiu fazer nesse período? Busch, eu falo assim, olha, eu fui vereador com 27 anos, fui deputado com 37, fui prefeito com 47 e voltei a ser deputado com 57. Puxa. Então, é uma caminhada de vida pública, degrau por degrau, né? Eu acho que na vida tudo isso é importante, né? Tem um ditado japonês que fala que o bambu é a planta mais resistente porque ele cresce um pouquinho, dá um nó, cresce mais um pouquinho, dá um nó. Então, na vida, eu acho que é importante isso. Você perguntou sobre a prefeitura. Foram 8 anos de muito trabalho. Eu divido a tua pergunta em 2 etapas. A primeira, eu acredito que eu trouxe paz política para a cidade. Se você lembrar, 1 ano antes da minha eleição, nós tivemos 3 prefeitos. O prefeito foi cassado, o vice-prefeito foi cassado, e nós tivemos uma eleição indireta, que foram só os 33 vereadores que votaram. O povo não votou. Você eleger um prefeito com 33 votos, ele não tem legitimidade, né? Por mais que queira, tal. Aí veio a minha eleição em 2012. Eu estava muito bem, assim, já tinha uma trajetória de luta, de serviço para a cidade, mas na época o PT lançou candidaturas e conseguiu eleger o Haddad em São Paulo, o Marinho em São Bernardo do Campo, só falhou Campinas. Mesmo assim, o candidato deles começou com 1% e foi para o segundo turno junto comigo. Aí, no segundo turno, eu ganhei de 60% a 40%, né? O que eu falei, fiz uma pacificação política, né? A cidade parou de sair, tiramos a cidade das páginas policiais para as páginas de ciência e tecnologia, para as páginas de inovação, muitos programas que a gente fez. Agora eu vou na parte prática, você me perguntou, eu acho que foi, vamos lá, teve grandes e pequenas obras importantes. O BRT foi uma grande obra, a AME, o Ambulatório Médico de Especialidade, ali do lado do Mário Gatti, uma grande obra. O Hospital do Amor, que é o Hospital do Câncer, que eu trouxe também. A FATEC, em parceria com o governo do Estado, que é a Faculdade de Tecnologia. Foram mais de 50 centros de saúde que eu construí e nós fizemos asfalto para onde moram mais de 200 mil pessoas, que foi o programa Meu Bairro Bem Melhor 1 e agora o atual prefeito, a dupla Dário Vandão, está fazendo o Meu Bairro Bem Melhor 2. E a Sanasa, que é um grande patrimônio da cidade, praticamente todas as obras que a Sanasa realiza, foram obras que eu consegui o recurso no meu mandato. Então, eu acho que foi um mandato produtivo. Eu falo que a prova do político, igual a prova tem lá nas escolas, é sempre uma eleição, né? Na eleição, a pessoa põe ali sim, não, aprova, não aprova, ou vota ou não vota, né? Eu tive uma reeleição com quase 70% no primeiro turno, né? O que indicou que a cidade, a maioria expressiva, estava satisfeita. Não quer dizer que está tudo perfeito, né? Agora, a segunda pergunta que você me fez, o que eu poderia ter feito, não fiz? Na minha reeleição, eu fiz um quadro. O que eu poderia ter feito, não fiz e por quê? E eu explicava mais detalhadamente. Porque o tempo da política é um tempo muito demorado. E no meu período passou, a Dilma foi cassada, depois veio o Temer, aí o Temer teve problema,
depois veio o Bolsonaro, né? E cada um que entrou trocou umas 2, 3 vezes de equipe. Então eu ia em Brasília, acordava com alguma coisa, né, que era importante, alguma coisa, já era outro que estava no lugar, né? Eu vou dar um exemplo, por exemplo, o próprio Sirius, que é o maior projeto de ciência e tecnologia que nós temos, começou com a Dilma e até hoje ele não terminou completamente, né? Então passou por vários presidentes. E outras obras também importantes para a cidade da mesma forma. Então eu falo que eu deixei muita... por exemplo, o Hospital da Mulher que o Dário vai entregar, foi tudo, projeto, dinheiro, tudo conseguido quando eu fui prefeito. O Centro de Convivência, que vai ser entregue agora. Então, eu fiz a primeira... Ia ser derrubado, já tinha um projeto para implosão e tudo. Aí eu impedi, fizemos cálculo estrutural, fizemos a primeira parte da obra e agora, como deputado, eu consegui um financiamento ajudei a conseguir, trabalhei muito, o Finisa de 150 milhões, que parte desse dinheiro, não é todo, uma parte dele vai ser usada para a conclusão total do Centro de Convivência. Então eu falo que teve coisas que eu entreguei, teve coisas que eu deixei no gatilho, deixei preparado por o sucessor, que para minha alegria foi uma pessoa do meu grupo político, que foi meu secretário dos 2 mandatos, um pedacinho do primeiro e o segundo mandato inteiro. Os 2, aliás, né? Tanto o atual prefeito quanto o vice. Ótimo. Vamos falar um pouquinho sobre transporte coletivo. A gente sabe que tem uma dificuldade grande nesse sentido. Primeiro, com a licitação, que está há muitos anos, né? A coisa se arrastando, não consegue finalizar. E segundo, que a população ainda acaba sofrendo um pouquinho, porque os ônibus estão meio antigos, sucateados, tem coisa que dá muito trabalho. Tenho visto aí com frequência ônibus que cai roda, ônibus que quebra, que não chega ao final do trajeto e tal. Então, Jonas, desculpa, o que acontece para que essa licitação ela não caminhe e o que é a dificuldade para que o transporte seja melhor para a população de Campinas? Vou tentar responder objetivamente a tua pergunta. Vamos lá. O processo público, ele é um processo na democracia que ele dá direito a uma série de recursos, né? Eu venho tentando fazer esse projeto desde quando eu era prefeito. Aí vem a licitação? Aí vem o Tribunal de Contas, fala, não, isso aqui não pode. A gente colocou lá ônibus elétricos para não emitir poluição. Não, então, tudo que é inovação no setor público é mais difícil, né? Tem que fazer audiência pública. Eu sou a favor. Só que eu cheguei a falar na representação do Ministério Público, a gente tem que ouvir, mas uma hora tem que decidir. Senão você fica a vida toda ouvindo e as coisas não se decidem. Então, você fazia 100 audiências públicas. Não, falta audiência pública, tem que fazer mais audiência pública. Tal. Então, essa é a dificuldade. Aí, no governo do Dário, teve uma licitação que deu deserta. Sim. O que é deserta? Ninguém tem interesse. Mas como é que não tem interesse? Transporte público não dá dinheiro? Apesar de muitas empresas terem retirado os envelopes, na hora da licitação tinha muita gente lá, mas ninguém apresentou proposta. Porque, eu vou tentar agora explicar. O transporte público já foi algo muito lucrativo. Tem gente que pode falar, mas é uma realidade. Como é que era antigamente? É muito importante, porque é didático isso. Antigamente, as pessoas pagavam pelo tanto que viajava de ônibus. Se fazia uma viagem pertinho, pagava R$1. Se fazia uma viagem mais longe, pagava R$10. Aí foram ver e falavam, não, isso é injusto, porque quem mora mais longe é mais pobre. Então tem que ter um sistema único de transporte. Aí na década de 80, foi criado em várias cidades, inclusive aqui em Campinas, o sistema único de transporte. Viaja perto ou viaja longe, soma todo mundo e o preço da passagem é igual para todo mundo. Entendeu? Isso funcionou por muito tempo, até que a tecnologia surgiram os aplicativos, que foi no meu governo também, que eu sou favorável, diga-se de passagem. Nós estamos falando de Uber 99? Uber 99, todo tipo de... Na época era mais o Uber, né? Depois que foram surgindo os outros. Tem até ônibus agora, né? Buzzer e etc. Exatamente. Aí o que acontece? Os aplicativos, você pega um aplicativo para uma distância curta, mas você não pega um aplicativo para te levar no Campo Grande, no Ouro Verde, no DIC, vai ficar caro. Então, lá quem leva é o ônibus. Aí desequilibrou de novo o sistema de transporte coletivo. Porque a curta distância, aquela que era que dava uma vantagem para fazer as distâncias mais longas, ela passou a ser absorvida por um outro tipo de transporte. O ônibus perdeu esse passageiro. O ônibus perdeu esse passageiro, exatamente.
Então ficou um desequilíbrio financeiro. Aí vieram o quê? O subsídio. Quase toda a empresa quase toda a prefeitura teve que pagar um subsídio. No caso de São Paulo, são 7 bilhões de reais de subsídio, né, para as empresas de ônibus funcionarem. E não foi só Campinas que deu deserto. Rio de Janeiro teve deserto, Belo Horizonte teve deserto, Salvador teve deserto. Então, o que a gente tem que pensar? Dá para viver sem o transporte? Não dá. As pessoas, principalmente as pessoas mais humildes, precisam do ônibus. Mas alguém tem que pagar essa conta. Sim. E esse alguém não pode ser só a prefeitura. Então, a gente tem trabalhado, eu já consegui uma vez, uma distribuição para cidades com mais de 120 mil habitantes de um aporte do governo federal. Consegui na época da pandemia. Então, fez lá uma conta, cada prefeitura, na época, Campinas recebeu uns 30 milhões de reais, né? Então, o que precisa? Uma nova engenharia de transporte para o Brasil. Manter os ônibus, como você falou, de mais qualidade, menos poluente, mas discutir o valor da passagem, entendeu? Quem vai discutir a conta? Quem vai pagar? Porque tem várias formas. Por exemplo, o metrô. O metrô, aonde tem uma estação, Campinas não tem metrô, Campinas tem o BRT, que também é importante, né? Por exemplo, se você tem um imóvel, você pode ver lá em São Paulo tem um anúncio, perto da estação aclimação do metrô, tal. Valoriza o imóvel. Exatamente. O BRT, mesma coisa. Pega os comércios em torno do BRT, valorizou tudo. Então, precisa ter aí uma equação para não pesar no bolso de quem paga. Uma coisa é o valor, outra coisa é quem vai pagar. Agora, eu acredito que a atual administração está se empenhando muito, já está aí o edital, já foi solto, né? E eu acho que nós vamos... Agora, melhorou muito, hein? Essa linha expressa do BRT, quem usa, as pessoas já aprovam, porque é uma linha sem parada. Ela vai mais rápido que carro, porque ela tem uma faixa exclusiva. Ele vai sem parar. E tem um outro detalhe em Campinas. Campinas tem 800 quilômetros quadrados de município. Santos tem 40, Bush. Então, quando começou aquela coisa de querer comparar, eu falei comparar tomate com banana, porque cada cidade tem a sua realidade, né? O ônibus elétrico em Campinas ele é possível, mas Campinas também, na periferia, tem muitos morros que o motor elétrico dificulta um pouco. Vamos falar um pouquinho sobre a questão do centro da cidade. É um tema que incomoda um pouco o prefeito Dário, principalmente quando a gente fala de morador de rua. Você já foi prefeito, hoje trabalha no Congresso, tem uma vivência política, um olhar sociológico sobre a cidade. O que o Jonas entende que é o melhor caminho para resolver esse problema de morador de rua hoje, que não é só Campinas, eu acho que é um problema que aflige o Brasil inteiro? Primeiro, Bush, que a gente tem uma sociedade excludente, né? Se você pegar a pessoa... Geralmente, as pessoas têm um pouco de aversão ao morador de rua, mas ele é gente como eu e você, né? E se você for mais a fundo na história deles, você vai ver que tem ali médico, engenheiro, pessoas com as mais variadas profissões que tiveram algum desencanto na vida e que a cabeça, a parte psicológica, não suportou, né? Eu conheço casos assim... Eu tive um sobrinho que foi morador de rua, teve todo o apoio da família para sair da rua, não quis, acabou falecendo, teve um infarto fulminante, não bebia, não fumava. Olha que interessante, porque o senso comum, e é verdade, tem muitos mesmo, o pessoal usa bebida, usa droga, tem. Agora, tem aqueles que quebrou todo o lastro familiar. Tá. O que eu tentei primeiro? Uma recomposição familiar. Quem que é tua mãe, quem que é teu irmão, tem algum irmão? Quando ligava e falava o nome da pessoa, do outro lado da linha já batia o telefone, né? Não aceita. Ou seja, pessoal, isso não é problema meu, né? Escolheu essa vida, não é problema meu. Então, você já não conta com a família, fica difícil. Que é muito complicado. Né? Segundo, a pessoa na rua ela perde todo o senso de rotina. Ela não tem hora para acordar, não tem hora para tomar banho, não tem hora para nada, né? Aquilo acaba sendo algo que ela vai se acostumando. Baseado nisso, eu criei o programa Mão Amiga, que pagava uma bolsa para os moradores de rua, ensinava jardinagem e alvenaria, construção civil, e as pessoas me falavam, não adianta, prefeito, isso aí o povo não quer trabalhar. Nós conseguimos resgatar cerca de 30%. É pouco,
Pode ser. Isso foi no primeiro mandato, no segundo? Eu fiz no final do primeiro mandato, Tá. e até hoje tem o programa Mão Amiga, né? E tem histórias maravilhosas. Agora, não existe solução fácil para problema difícil. Você lidar com o ser humano dentro da normalidade, estrutura familiar, tudo já é difícil. Você imagina você ajudar a recompor uma vida que está em frangalhos. Essa é a verdade. Por outro lado, eu sempre tive muita compreensão, principalmente com os lojistas do centro. Tanto que eu criei muitas operações. Poucas pessoas sabem, mas eu criei uma lavagem às 4 horas da manhã, com eucalipto, com essência de eucalipto, para tirar o mau cheiro. Antes de abrir as lojas, tal, a gente fazia uma limpeza para que pudesse a pessoa, quando fosse abrir o seu comércio, ter ali a situação um pouco mais amenizada. Né? Agora, eu acho que trabalhar com humanidade, não criar raiva no coração das pessoas e fazer com que cada cidade assuma um pouco as suas responsabilidades. Né? Se bem que isso é difícil também, porque a nossa lei ela dá o direito de ir e vir. E o que acontece com o morador de rua? Ele quer estar onde tem movimento. Então, os centros das cidades ao redor de Campinas não é movimentado igual Campinas. Então, ele acaba vindo. O pessoal fala, o prefeito põe na... Não é nada o prefeito que põe na perua. Pode até acontecer um ou outro, mas é mais uma opção da pessoa mesmo, entendeu? E o programa Regresso, que eu criei, foi intensificado agora até com passagem de avião. Quando a pessoa quer regressar para o estado de origem, passa para a família de origem, paga a passagem de... Ou não precisa nem ser família. Quero voltar para a minha cidadezinha e tal. A gente paga a passagem e até, alguns casos, passagem aérea para a pessoa poder retornar para o seu local de origem. Tá, vamos falar um pouquinho sobre saúde, que é sempre um tema complexo, né? Mesmo raciocínio, o senhor foi prefeito por 8 anos, e a questão da saúde sempre foi, independente do seu mandato, desse atual, do anterior, um gargalo, sempre foi uma questão, um calcanhar de Aquiles, né, dos prefeitos, e não só prefeitos, mas governadores, presidente da República. Por que é tão difícil a gente minimizar esses problemas e oferecer uma saúde melhor, que atenda mais aquilo que a população espera? Bush, primeiro, saúde é aquela coisa. Quanto mais você faz, você melhora, mas mais precisa fazer. Mas tem que fazer. Então, saúde, sandália da humildade. Né? Não dá para você falar, olha, tá ótimo e tal. Mas eu criei um sistema, havia uma avaliação no Mário Gatti que era feita na recepção. E era muito ruim. Aí eu falei, eu quero uma depois que a pessoa saiu. Ela passou, internou, teve a cirurgia ou teve o tratamento. 85% de ótimo e bom. Então, você perguntar para uma pessoa, quando ela está doente, está esperando, não sabe a hora que vai ser atendida, não sabe o que tem. Você perguntar, está ruim, está ótimo? Está péssimo, está péssimo. Eu estou doente, eu não sei o que eu tenho. Agora, a pessoa é internada. Ela se cura. Ela primeiro passa a dor, depois ela sabe o que tem, depois ela vê ali as pessoas trabalhando. Os funcionários do Mário Gatti são pessoas muito atenciosas. Eu tenho, assim, muita gente, olha, fiquei internado, tal. Às vezes a pessoa, faltou uma coisinha aqui, mas estava ótimo, tal. Então, eu falo que a saúde pública é mais bem avaliada por quem usa. Quem avalia a saúde pública pior, você pergunta, você já usou? Não, nunca usei. É o do cara do plano de saúde. É o senso comum, entendeu? Agora eu pergunto para quem tem plano de saúde. Liga para marcar uma consulta e fala que é do plano. É 3 meses, 4 meses. Então, aí se a pessoa fala, não, mas é particular. Ah, não, tem um encaixe aqui para... Tem hoje à tarde. Você entendeu? Quem tá nos acompanhando sabe que isso é verdade. Eu vou um pouco fazer um retrospecto. Eu fiz e reformei mais de 50 centros de saúde. Foi o Saúde em Ação, né? Principalmente em lugares estratégicos, periferia. Na época da vacina, que foi a vacina do Covid, muita gente, porque queria se vacinar logo, e os postos de saúde mais perto encheu rápido as vagas, porque foi por computador, né, foi por agendamento, as pessoas marcaram longe. Eu mesmo tomei a minha vacina, minha segunda dose, lá no Bassoli, que é um dos mais distantes. Foram inúmeras pessoas que se surpreenderam de ver a qualidade
dos centros de saúde que nós construímos. Eu sou uma dessas pessoas. Você é? Lá no São José, lá perto do SESI, na Santos Dumont, e assim, fiquei surpreso com o que eu encontrei lá. Então. E eu falo para todo mundo isso. É interessante. E aí, nós deixamos também todos os centros de saúde preparados para esse programa que o Dário está fazendo, que é a telemedicina. Mas aí, o que eu digo? Nós vamos ter uma mudança, a gente precisa, no Brasil, porque tem a política do apagar incêndio. Eu vou ver o que tem hoje, preocupa com hoje. E tem a política do planejamento. O que acontece? Está nascendo menos criança, taxa de natalidade menor. As pessoas estão vivendo mais. O Brasil está se tornando um país de pessoas maduras e até pessoas envelhecidas. Nós vamos precisar pensar desde coisas simples, como tempo de semáforo para atravessar a rua, até coisas mais complexas de doenças que atingem principalmente a terceira e agora, Bush, já se fala na quarta idade, que é dos 80 aos 100. Antigamente você falava, nossa, a pessoa tem 80 anos. Hoje, eu e você conhecemos muitas pessoas que já têm 80 anos. O 100 já é um pouquinho mais difícil. Mas, assim, a tendência é que isso vá aumentando. Então, todas as cidades precisam se preparar como um todo. Eu citei o exemplo do semáforo, né? Mas a saúde é o setor que mais precisa estar preparado para o envelhecimento da população. Fala um pouquinho sobre a sua trajetória. A gente falou dos números 7, né, de vereador, de prefeito, de deputado. Como é que quando o Jonas, lá atrás, entendeu que ele tinha essa vocação para a política? Como é que foi isso? Olha, Bush, na verdade eu falo que meu pai adorava a política. Meu pai era janista, né? Os mais antigos vão se lembrar aí do Jânio Quadros. Ficou muito triste quando ele renunciou, ficou muito desapontado. Mas eu acho que a vocação veio da minha mãe. A minha mãe, ela era uma senhora que tinha alguns problemas. Eu sou filho temporão, como falam lá em Minas, né? Quando eu nasci, meu pai tinha 70, minha mãe 45. Na época, quase foi dada uma sentença de morte para ela, porque hoje, 45 anos, já é um pouquinho arriscado. Você imagina, eu estou falando de 60 anos atrás. Esse ano eu completo 60 anos. Então, muita preocupação. A gravidez foi plenamente normal. Ela teve meu parto com parteira. Minha mãe nunca teve a presença de médico. E quando nós mudamos para Campinas, ela tinha o hábito de visitar as pessoas adoentadas. E eu, às vezes, pequeno, ia com ela, né? E eu não compreendia muito aquilo. Aí, um dia, ela, com as palavras dela, dentro da simplicidade dela, sempre uma mulher de muita fé, tanto que o meu nome é Donizete, por causa do padre Donizete, né? Lá de Tambaú, o segundo nome meu. E ela me falava, meu filho, a gente tem que se preocupar com o outro, não basta a gente se preocupar só com a gente, né? E eu fui vendo que aquilo era algo realmente importante. Então, ali começou um pouco da minha veia política, depois o rádio, que eu fui tendo interação com as pessoas, né? Depois eu tomei uma decisão muito dura, Bush, que foi parar com o rádio. Pouca gente sabe disso. Mas eu tenho um amigo que me aconselha, uma pessoa muito inteligente, ele falou, Jonas, você quer ser prefeito? Eu falei, quero, né? Você tem que... Eu falei, eu quero, eu tenho essa coisa no meu coração. Para com o rádio. Eu falei, não, mas aí ele falou, para com o rádio. As pessoas precisam te ver como político. Você era vereador nessa época ou não? Eu era deputado estadual. Tá. Era deputado. Quando eu parei, o pessoal falou, agora o Jonas acabou. Agora parou, tiraram o rádio dele, acabou, né? E ele estava certo. As pessoas passaram a ver em mim um potencial político, entendeu? Tanto que, dependendo da faixa de idade, tem gente que nem sabe que eu trabalhei em rádio, né? Mas no começo o rádio foi muito importante na sua trajetória, né? Política. Foi importante, assim. Eu falo que o rádio, eu sempre tive uma compreensão. Da pessoa me ouvir, ela já fazia um favor, ela não tinha obrigação de votar em mim. Porque tinha alguns radialistas que às vezes saíam candidatos, não ganhava por um motivo ou por outro, e achava que o ouvinte traiu ele. Aí eu criei essa filosofia. Eu falo, olha, a pessoa te ouvir, ela já está te dando audiência. Ela não tem obrigação, ela tem que votar em você por um outro componente. Olha, eu acho que ele não é uma pessoa inteligente, eu acho que ele pode ajudar a resolver os problemas,
mas ajudou muito, ajudou muito. Eu acho que o rádio ele fazia com que as pessoas conhecessem minhas ideias, meus pensamentos, né? A maneira de eu lidar com as coisas. Então, ajudou sim. Acabava entrando na casa das pessoas de uma forma que outros candidatos talvez não tivessem o mesmo acesso. Se bem que tem até hoje aquela lei que você tinha que parar com o rádio um período antes, né? E é o que eu te falei, eu nunca me afiancei só na audiência, né? Eu fazia muitas reuniões, eu ia na casa das pessoas. Depois, quando eu fui prefeito, eu criei um café da manhã temático. Eu ouvia os advogados, eu ouvia o CREMESP, eu ouvia vários setores do setor de urbanismo. Eu mudei muito as regras de urbanismo. Você pode ver um bairro hoje que está tendo muita verticalização, a Nova Campinas, eu mudei em 2018. O que está gerando de emprego aquilo lá foi no plano diretor de 2018. Nova Campinas você não podia mexer em nada, nem abrir padaria. Aí um dia eu falei para os moradores, falei, vocês estão ficando com casas antigas, pagando imposto alto, vocês não querem mais morar aqui e não conseguem vender, porque é só uso residencial, horizontal. Aí nós transformamos, vou dar um exemplo, a Jesuíno Marcondes, não só, vou falar de outros bairros, por exemplo, Avenida Suassuna, região do Ouro Verde. A pessoa não podia, só tinha comércio e não podia ter alvará para comércio. Então, eu liberei alvarás para todas as grandes vias de deslocamento, entendeu? Então, se você for hoje para qualquer região da cidade, Barão Geraldo, Avenida Santa Isabel, é só comércio. Jardim das Paineiras, que tem ali também a avenida de escoamento, está na minha cabeça agora, por isso que eu citei já. José Bonifácio, só comércio, né? Então, houve uma transformação, e eu falo que a lei tem que acompanhar essa dinâmica da sociedade. Você falou agora há pouco da reforma tributária. Você participou das discussões, né, de uma coisa que o país esperava havia muito tempo, né, e ainda não está efetivamente implementada, ela é uma coisa meio gradual, né? Você vai falar muito melhor do que eu. De que forma, Jonas, que a reforma vai impactar numa cidade como Campinas? Ela é positiva? Ela é uma coisa que a gente ainda precisa aguardar para ver como é que vai ficar? O que você acha? Olha, é claro que tudo que é novo precisa ter um tempo para se adaptar, mas pouca gente sabe, o Bush, que às vezes o prefeito vai perder receita, vai não sei o que tem. Tem um fundo de compensação de 10 anos, depois de implantado. Então, esse fundo vai fazer o seguinte, vamos supor que Campinas diminuiu 100 milhões, vai pôr 100 milhões. Esse fundo vem por 10 anos, depois de implantado. Isso para tirar aquela desconfiança que vai perder as coisas, entendeu? Agora, vai ter uma distribuição mais equilibrada, né? Nós temos hoje cidades que são paraísos fiscais. A cidade não sabe aonde gastar dinheiro, né? São poucas, mas tem. Né? E a gente poderia citar algumas aqui. Aqui na região nós temos uma. Em Paulínia, o ICMS, mas assim, mais até, você pega no setor bancário, de serviço. O que vai mudar? Hoje, tudo vai para Barueri, vai para Poá, vai para Santana do Parnaíba. Campinas, quantas operações são feitas com cartão de crédito e débito? Esse imposto vai tudo para essas cidades. Agora vai ficar aqui na nossa cidade. Quanto que dá isso? Só isso é difícil. O que teve que os prefeitos, eu compreendi, tentei ajudar, o ISS vai juntar com o ICMS. A ideia é diminuir imposto e não criar cumulatividade. Então, você é um prestador de serviço, né? Eu fabrico camisa, você me fornece o pano, você já pagou o imposto do pano. Então, quando eu for pôr o imposto da camisa, eu vou descontar o imposto do pano que você pagou. Entendeu? Então, a ideia é deixar o produto na ponta com menos imposto, para ele ficar mais barato, para as pessoas terem mais poder de compra, a economia gira mais e gera mais emprego. E exportação, zero de imposto, né? Porque o Brasil é um país que tem uma vocação. Hoje é agronegócio, mas nós temos minérios, tem até avião, né? A Embraer exporta avião. Eu vou dar um exemplo concreto. A Embraer, ela compra a asa do avião dela de uma empresa de Portugal, fica numa cidade lá de Portugal. Ela faz a asa, a Embraer paga um imposto sobre essa asa.
E quando ela coloca asa no avião, o que acontece? Encarece o avião. Então, eu fui relator de um projeto que fala, não. Se você comprar alguma coisa para fazer um produto, para vender, você não vai pagar imposto sobre aquele produto, para vender, para exportar o produto. Isso está na reforma? Não, isso aí foi uma lei que está na reforma, mas já vai poder valer a partir de agora, que foi uma lei que eu fui relator na Câmara. E o grande ganho da reforma é que a gente diminuiu o imposto de remédio e zerou o imposto da cesta básica. Os alimentos de primeira necessidade, zero de imposto, tanto estadual quanto federal. Você viu agora, o governo federal tirou o imposto, falando para os estados, tira também. Não, agora, cesta básica, com a reforma, não ter. O alimento, que é aquele de primeira necessidade, incluindo a proteína animal, incluindo a carne na cesta básica, não vai ter mais um imposto. Uma das coisas que o senhor defende bastante no Congresso é uma maior autonomia dos municípios, né? Como é que seria isso e de que forma que isso está sendo tratado hoje no Congresso e de forma prática? Então, eu fui presidente da Frente Nacional dos Prefeitos por 2 mandatos, né? Coincidiu aí do meu segundo mandato, lá o mandato é 2 anos, então eu fui 2 vezes presidente, que é o máximo que pode. E eu já tinha uma veia municipalista, e reforçou mais ainda. Eu me lembro uma reunião que eu tive com o Paulo Guedes, que ele falou assim, ô Jonas, prefeito, eu era prefeito na época, ele falou, eu vou passar 60% de tudo que arrecada para os municípios. Eu falei, ministro, se o senhor fizer metade, cada prefeito vai pôr uma foto do senhor no gabinete. Brinquei com ele. E acho até que ele tentou, né? Mas assim é muito difícil. Brasília, a gente precisa. Eu falo que o dinheiro vai a jato e volta em lombo de burro, né? Volta muito devagar. Tudo é muito difícil, né, para as prefeituras. E olha, Campinas tem um corpo técnico muito bom, é uma cidade grande, mas você pega uma cidade pequena. Aí a pessoa faz tal coisa e tal. Às vezes não tem nem quem sabe fazer todo aquele processo lá dentro, né? Esses dias um prefeito de uma cidade pequena pediu para mim, você não conhece nenhum engenheiro para ser meu secretário de obras? Eu falei, vou tentar, quanto que é o salário? É 4.200. Eu virei para ele e falei, olha, isso é salário de estagiário de engenharia. Para secretário? É. E a realidade hoje de 80%, porque às vezes as pessoas veem esses salários, 80%, 90% das cidades, a remuneração para a pessoa assumir responsabilidade, assinar coisa, que depois ela vai responder com o CPF dela, tal, é muito pouco, entendeu? E a gente precisa desburocratizar, enviar o dinheiro mais diretamente para os municípios e, é claro, cobrar a prestação de contas, né? Eu não estou falando aqui de fazer coisa assim. Agora, não adianta você criar um monte de barreira antes do dinheiro chegar, porque o dinheiro não chega. Eles não vão conseguir cumprir. O que precisa? Direciona o dinheiro para os municípios e depois a cobrança. Me presta contas aqui do que você fez com esse dinheiro que foi enviado, né? E também a população cobrar. Porque a população, de 4 em 4 anos, ela vota. No Brasil, até de 2 em 2, né? Para federal, estadual e municipal, né? Então, a população sabe. Esse prefeito, o que ele fez? Onde ele pôs o dinheiro? Não tem nada. Vamos reeleger ele, entendeu? Eu acho que na democracia, o senso de julgamento tem que ficar a cargo da população. Agora, respondendo de forma muito prática a sua pergunta, eu acho que não existe país rico com cidade pobre. Não existe. Isso pode ser qualquer regime de governo. Você pega a Europa, que é mais assim, voltada para o social, você pega os Estados Unidos, que ele é mais independente, cada um por si, mas as cidades são fortes. Inclusive, está tendo uma discussão sobre a segurança pública, e eu ouvi uma declaração do secretário da cidade de São Paulo sobre municipalização. Ele falou, só na América do Sul que a polícia é estadual. Todo o resto do mundo, as polícias são municipais, entendeu? Municipais, para poder agir ali na hora, no contexto, tal.
Eu acho que no Brasil já deu um passo muito grande, que foi agora aceitar a Guarda Municipal como força de segurança, como se fosse assim as atribuições de uma polícia militar, né? A Guarda Municipal de Campinas é muito bem treinada. Eu deixei a guarda com mais de 1.000 homens, com estande de tiro, com treinamento rigoroso. Nós damos curso para outros. Sou a favor do armamento das guardas municipais. E acho que pode realmente ser ela é uma força de segurança importantíssima. A PM, eu acho que a Polícia Civil, ela precisa de um aporte melhor para poder esclarecer, que ela é a polícia judiciária, né? Ela que faz a investigação. Os grandes casos, como recentemente aquela moça lá de Cajamar, os casos que saltam os olhos, você vê que eles vão atrás e resolvem. Aquele rapaz que foi morto no aeroporto, tinha gente graúda da polícia ali envolvida e cortou na própria carne. Era importante que tudo isso acontecesse sem o caso precisar virar um caso assim de repercussão, né? Que fosse uma regra para todos os casos. Todos. Fala um pouquinho de política, Jonas. A polarização é um grande desafio, né, no nosso país hoje. Alguns acham que já foi pior, alguns acham que continua ruim. Como é que você acha que isso interfere na vida do brasileiro hoje, de forma prática, e no trabalho de vocês no Congresso? Olha, Bush, eu vivo isso há muito tempo, né? Quando eu fui vereador, tinha um irmão meu que era vereador comigo, né? O Tadeu Marcos. Ele sempre teve um temperamento mais estourado do que o meu, né? E as pessoas falavam, se você também não gritar, não xingar, você não vai chegar a lado nenhum. E eu acho que cada um tem que ser do jeito que é. Eu nunca fui desse jeito. Eu sempre fui uma pessoa do diálogo, de resolver problema, né? Sempre fui líder de governos, né? E eu acho que cada um tem que manter o seu comportamento. Na época, os conselhos eram briga, xinga. Eu mantive a minha atuação e acredito que tive uma carreira com bastante sucesso. Eu continuo acreditando nisso agora, mesmo com as redes sociais. Nisso que você fala no diálogo. Não é o diálogo e assim, que você não precisa, vou usar uma expressão, você não precisa lacrar. Tá. Claro que quem lacra tem mais link, tem mais like, né? Like Cliques. E tal, clique Likes, e tal. Mas eu não posso ser uma coisa que eu não sou. Eu sou um cara equilibrado, né? Se você me perguntar, por exemplo, eu achei exagerada aquela punição de 14 anos lá para a moça lá do batom. Lá. Da estátua. Sabe, o que fica é o seguinte, existe aí a gente precisa fazer um ajuste. Até o próprio Bolsonaro tem feito uma linguagem dessa agora, né? Dá uma equilibrada nas coisas. Se bem que o caso dessa moça, aí já tem aquela coisa, eu ouvi agora uma explicação que o batom é um dos tópicos, tem mais 4 crimes ali que ela está relacionada, né? E nesse caso não é uma coisa talvez emblemática? Eu entendo que seja um recado que estejam querendo passar, ou você acha que não? Eu vejo assim, foi oferecido para esse pessoal, pouca gente sabe, né? Eu não me posicionei ainda quanto à anistia, então tenho muita tranquilidade. Eu falei, olha, eu só me posiciono com as coisas quando elas entram em pauta. Anistia, esses dias a pessoa me abordou na rua, você votou contra... Qual? Você votou contra a anistia. Eu falei, a anistia nem foi votada ainda. Então, a desinformação é muito grande. Nem está pautada a anistia. O que existe hoje é um debate político, né? Agora, pouca gente sabe que foi oferecido para essas pessoas que estão presas ela sair da cadeia, ficar 2 anos sem usar rede social, pagar uma multa lá, me parece, de R$5.000 e fazer um curso de democracia. Aí uma pessoa, eu falo, mas quem vai dar esse curso? Eu falei, mas que interessa quem vai dar esse curso? Pô, você vai sair da cadeia. Eu ia brincar que o acordo pegou, então, na questão do curso de democracia. Não sei. E olha que é verdade. Né? Aí metade aceitou, parece que 40% aceitou, a outra metade o advogado orientou a não aceitar. Aí entra aquela coisa, até que não é o advogado que vai ficar lá preso, é a pessoa. Então, eu fico pensando assim, você está preso, alguém chega para você e fala, 2 anos sem rede social, mais uma coisinha e tal. Pô, por que a pessoa não aceita? Continua presa. Era muito mais fácil do que votar uma anistia.
Entendeu? O Jonas, ele hoje, partido o PSB, ele está na base de apoio do governo, de estrutura do governo federal. Como é que o Jonas vê essa... Vai ter a eleição agora, né, no ano que vem, presidencial. Como é que vai ser o comportamento do PSB e do Jonas nessa eleição? Continua com o governo? Vai apoiar o governo numa reeleição? Olha, está tudo muito indeciso ainda, né? Hoje o Alckmin, ele é vice-prefeito, eu acho um grande cara, né? Eu sou um admirador do Alckmin. Tudo que ele pensa, ele é ministro da Indústria e Comércio. A indústria foi a que mais cresceu, a economia que mais cresceu no ano passado foi a da indústria, né? E isso fazia 50 anos que não acontecia no Brasil. Então, ele é um cara que, quando ele tem uma missão, ele vai e faz, né? Todo mundo sabe da minha relação com ele. E lá atrás, bem no começo da minha carreira, eu fui do PSDB, saí bem antes que ele, agora ele saiu também. O PSDB agora deve se fundir com outros partidos. A minha situação é uma situação sui generis, né? Sui generis é incomum, né? Para traduzindo aí. Por quê? Porque realmente eu tenho uma relação não é nem de apoio ao governo, mas é assim: você não vai apoiar imposto zero na cesta básica, você não vai apoiar a questão do imposto de renda. Para mim, salário não é renda, nunca foi. Salário é salário, você ganha teu salário para você sobreviver. Renda é se você tem alguma coisa alugada, você tem um dinheiro aplicado, isso é renda, né? Salário é salário, é aquilo que você faz jus pelo teu trabalho, né? Então, as coisas boas eu apoio. Agora, aqui no âmbito municipal, eu ganhei 2 eleições do PT, eu direto. E agora nós ganhamos mais 2 através do Dário e do Vandão, né? O nosso adversário foi o PT. Para ter um exemplo mais... Meus 8 anos de prefeito foram aprovadas as contas, né? Fazia 50 anos que isso não acontecia em Campinas. 50 anos. As contas são anuais, né? São 8 contas. Cada uma de um ano. Cada uma de um ano. A última conta de 2020, que foi meu último ano de prefeito, votaram agora recentemente. Parecer favorável. Eu deixei um superávit de mais de 12%. Se a gente fosse trazer para o dinheiro de hoje em dia, seria mais de R$1 bilhão em caixa, com todas as obras que eu fiz. Entendeu? O que aconteceu? Parecer favorável do Tribunal de Contas, a área técnica, o pessoal do PT foi lá e votou contra. Por quê? Por quê? Sabe o que um deles teve a coragem de falar? A prefeitura não é empresa para ficar com dinheiro em caixa, tem que gastar tudo que tem. Enquanto lá em Brasília, a gente está fazendo de tudo para equilibrar o orçamento, para não ter déficit. Né? Porque o déficit gera inflação, gera problema para os mais pobres. Né? Então, eu falo assim, essa polarização ainda existe, né? Eu não pretendo mudar o meu... Eu continuo o mesmo Jonas que eu fui, continuo sendo até hoje, equilíbrio, não voto coisas que eu não estou convencido. Acho que as redes sociais têm que ter uma regulamentação, inteligência artificial, para os dois lados. Ontem eu conversei com uma pessoa que ela perdeu um dinheiro lá porque ela é fã do Nicolas, e o Nicolas apareceu falando que era para pôr o dinheiro não sei aonde, só que não era o Nicolas, era uma inteligência artificial. Você entendeu? Então não dá para a gente continuar convivendo com isso, né? Eu acho que liberdade de expressão, eu sou plenamente favorável, plenamente favorável. Agora, a pessoa tem que ter responsabilidade sobre aquilo que ela fala. E as big techs, que são chamadas aí, né, as grandes empresas aí de tecnologia, elas também têm que ser chamadas à responsabilidade do conteúdo que é divulgado nas suas empresas. Então, não tem uma posição ainda clara sobre como é que vai o Jonas ficar em relação à eleição do ano que vem do nosso próximo presidente, é isso? Olha, na verdade, a gente não tem nem como... Eu falo que a gente está vivendo uma indecisão dos dois lados, né? Não se sabe se o Lula vai ser candidato, ele não se apresentou. Não se sabe se o Alckmin vai continuar na chapa, isso comenta-se muito em Brasília, né? Tá. Eu acho que uma coisa é se o Alckmin continuar, outra coisa é se ele não continuar, né? Por outro lado, quem vai ser o adversário?
Não se sabe se vai ser o Bolsonaro, não se sabe se vai ser Tarcísio, não se sabe se vai ser... Eu acho que... Tem que esperar ainda consolidar o cenário. Eu acho que tem que esperar consolidar o cenário, né, para poder... Algumas coisas eu já tenho clara. Eu sou contra uma federação com o PT. Sou contra. Tem algumas pessoas no meu partido que defendem. Eu sou contra uma federação. Federação é quando você faz como se fosse um partido só. Eu sou contra. Por que você é contra essa federação? Eu sou contra porque o PT é contra eu aqui. Se eles escolhem o lado, eu também escolho, entendeu? Desde a minha primeira eleição, o PT joga contra mim. Por que eu vou me juntar com quem é contra eu? Mas você acha que a nível federal isso talvez fosse interessante para o partido? Acho que não. Acho que não. E o presidente do partido, Carlos Siqueira, pensa como eu. Eu acho que a gente tem que ter uma identidade. Por mais que as pessoas que, por exemplo, a gente critica o Maduro, a gente, que eu falo a gente, é o nosso presidente e eu também, nós somos pró-Israel, contra a Hamas. Né? O PT tem posições totalmente diferentes dessas daí. Né? Para mim, é inconcebível. É triste o que está acontecendo lá na faixa de Gaza, é triste. Mas, pô, por que esses caras não libertam esses reféns? Por que fica com essa... Gente que já morreu e eles estão com o corpo da pessoa lá. E quando vai liberar um refém, faz aquela coisa, né, todo mundo com máscara, com arma para cima. Para que isso? Né? Então, a gente tem posições muito diferentes do PT. Né? E eu, pessoalmente, eu sou muito pró-Israel nessa questão. Né? E, como eu falei, o presidente do meu partido nacional, eu e ele temos uma identidade de pensamento. Acho que ele também é contra uma federação com o PT. Agora, tem gente dentro do partido que é a favor. Isso está em pauta? Vai estar, né? Vai estar, né? Eu teria muita dificuldade de aceitar uma situação dessa. Eu teria muita dificuldade. Vamos pensar um pouquinho na política em Campinas. Você está falando, o seu discurso é um discurso já de quem está de olho já no futuro político ou ainda não? Essa postura meio assim, saindo daquele Jonas equilíbrio para o Jonas adotar uma postura mais dura com relação ao PT, por exemplo, a temas como Israel, temas como Maduro, como liberdade de expressão. Já é um Jonas já de olho em 2028? Não. Vamos lá, então. Eu falei isso para o prefeito Dário. Ele tem que cortar qualquer coisa dentro do governo dele, de intenção, esse, aquele e tal, senão ele vai ter dificuldade de governar o segundo mandato. Intenção, você fala de candidatura. Né? O fulano quer ir... Dentro do governo, incluindo a base também, vereadores? O que ele puder. Tá. Né? Mas dentro do governo é primordial. Tá. Todo mundo sabe que eu tenho um candidato no meu coração. Todo mundo sabe isso. Né? Que seria o... vice-prefeito. Vandão. Né? Mas ele é o primeiro que defende essa ideia que eu defendo, de não falar... Ele precisa governar. O governo precisa estar bem. Sim. Né? Eu, na minha avaliação, o governo Dário Saad vai bem, foi bem reeleito. Né? No primeiro turno, também uma votação acima aí de 65%. Praticamente uma votação idêntica, igual a que eu tive na minha reeleição. Parecida. Então, eu acho que ele tem que continuar bem. Né? E existe uma afinidade muito boa entre os dois. Todo mundo sabe também que lá atrás eu tive que escolher entre o Dário e o Vandão quem seria o cabeça de chapa. Né? Nessa conversa houve ali um chamado acordo político. Né? Eu lembro até que o Dário falou para o Vandão, você é mais novo que eu sou mais velho e tal, aquele jeito, ele é muito simpático. Né? E todo mundo sabe, mas eu fico na minha. Esse acordo político seria que o Vandão depois seria o candidato, é isso? Praticamente isso. Mas assim, não é o momento agora. O momento agora, porque se o governo lá na frente não estiver bem, não adianta ter candidato bom, porque o governo não vai estar bem. Mas trabalha-se com essa hipótese que o governo não esteja bem lá na frente? Não, ninguém tem garantia de nada, né? Eu acho que não. Eu trabalho com a hipótese que o governo vai estar muito bem, vai estar muito. O que depender de mim, o prefeito sabe disso. Ele pode. Vou te falar duas coisas, né? Por exemplo,
os piscinões que ele está fazendo. Foi R$500 milhão de empréstimo do BNDES. Eu lutei muito, mas incansavelmente, para esse dinheiro sair, para ele fazer os piscinões. Isso é importante as pessoas entenderem o quanto é importante você ter um deputado da cidade, que conhece a cidade. Teve gente que teve voto aqui em Campinas, que você fala, a pessoa não sabe nem onde é, o que jeito que é, você entendeu? Então, a cidade precisa dessa representatividade a nível nacional. O outro foi o Finisa, que eu falei que também 150 milhões para asfalto, para terminar o centro de convivência. Então, são coisas assim importantes, né? E até as coisinhas menores. Por exemplo, semana passada eu mandei um recadinho para ele que eu estava liberando das minhas emendas 5 milhões para o custeio da saúde. O que é custeio? Às vezes aparece muito pouco, mas para quem já foi prefeito sabe o quanto isso é importante. É você poder comprar um remédio que está faltando, é você poder pagar alguma coisa que está precisando, para ter o funcionamento normal da saúde, entendeu? Então, eu acho que a nossa harmonia é grande. Eu, desde o primeiro momento que eu passei o governo para o Dário, eu me despi da roupa de prefeito, me elegi deputado, né? Foi um tempo bom na minha vida, mas a minha mãe falava, a saudade tem que ser boa, ela não pode ser aquela saudade sofrida, né? Então, toda vez que eu entro na prefeitura, não são muitas, mas eu entro sem nenhum saudosismo. Acho que fui uma pessoa abençoada por Deus, porque, com todas as dificuldades, foi um momento muito mais difícil do que esse que os prefeitos estão vivendo agora, né? E viveram no mandato passado, mas, mesmo assim, eu consegui colher bons frutos. O que você perguntou sobre 2028? Eu quero ajudar a eleger uma pessoa preparada para administrar Campinas, porque, senão, a cidade paga um preço muito grande. E eu quero estar junto nessas discussões. E quando você fala em ajudar, só para a gente terminar, quando você fala em ajudar uma pessoa preparada, isso não inclui você ou você também poderia estar nessa lista de pessoas Eu preparadas? não tenho essa pretensão. Não tem? Essa é a minha não pergunta. tenho. De voltar, não tenho. Assim. Agora, às vezes até as próprias pessoas que eu falo, olha, você não pode jogar fora essa opção. Agora, sinceridade, o meu plano principal é colocar uma pessoa preparada no cargo de prefeito, para que Campinas continue tendo uma boa continuidade administrativa, né? Continuidade não quer dizer continuismo. Teve muita coisa que eu fiz que o Dário mudou. Precisou mudar, muda, né? Outras boas, ele continuou, né? Então, eu acho que é a primeira vez na história de Campinas que Campinas experimenta, e, no meu entendimento, está gostando de um período de coisas contínuas, né? Que são importantes para a cidade, para fazer boas obras, para fazer grandes obras, né? Algumas que eu pude fazer, outras que não pude, o Dário está fazendo, outras que o Dário não vai poder, mas precisa ter alguém que tenha o compromisso de levar adiante. É basicamente essa. Para resumir, então, para a gente encerrar, o Jonas ele trabalha nesse momento para construir um nome que seja uma pessoa preparada para estar ocupando o lugar do prefeito atual. E não descarta que lá na frente esse nome possa ser ele. Sim. Acho que para a gente resumir é isso. Sim, sim. Então tá bom. Tá. Jonas, eu queria te agradecer. O pessoal está avisando aqui que já passou um pouquinho do tempo, mas quando o papo é bom, acho que a coisa flui naturalmente. Não, o papo foi muito bom. Muito obrigado pela sua presença. Eu agradeço a você aí de casa que esteve com a gente. Não esqueça de curtir, compartilhar e ativar o sininho. E eu queria que você deixasse uma mensagem para o pessoal que está vendo a gente agora, para a gente encerrar esse bate-papo. Olha, a mensagem é uma mensagem de carinho, de comprometimento com a cidade de Campinas, né? Eu fico muito feliz, porque aonde eu vou, eu sou identificado como alguém de Campinas. Eu sou deputado lá o pessoal em Brasília fala: e Campinas, como é que está? E Campinas, como é que está? Então, eu acho que essa identificação ela é muito importante, porque traz também a responsabilidade. Nesse pouco tempo do meu segundo mandato, porque eu já fui deputado federal antes de eu ser prefeito, né? Eu acho que eu estou mais amadurecido, eu acho que eu criei vínculos nacionais importantes. O atual presidente Hugo Motta, presidente da Câmara,
Da outra vez ele chegou junto comigo, tinha 21 anos, me pedia muitos conselhos, né? A gente conversava muito. Então, gente que hoje está mandando, eu conheci lá atrás, antes de serem o que eles são. Aí eu tenho uma frase que eu falo que é, para você ser amigo do rei, ou você é rei que nem ele, ou você foi amigo antes dele ser rei, né? Que daí você tem a certeza de uma amizade legítima. E Campinas pode continuar contando comigo. Eu te agradeço pelo bate-papo, por ter vindo aqui. Foi uma honra te receber. Puxa, a honra é minha. Obrigado, então, a você que está vendo a gente e até a próxima.